Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência pela democracia contra o fascismo, contra a imbecilidade e as estupidezas. Alegrias. Alegrias, a gente fica alegre quando a gente vê o cão escoiciando, pinotando, soltando fogo pelas ventas, fumaça pelo rabo, dando chutes, dando gargalhadas histéricas, desesperado, diante da instalação da CPI, que para ele é a CPI do fim do mundo. A convocação desta CPI desestruturou por completo Bolsonaro, desestruturou por completo os projetos de poder do fascismo no Brasil. Não quero dizer que acabou, desestruturou. Não é à toa que evangélicos convocaram Marcha da Família em todo o Brasil no domingo, contra as medidas do Supremo. Não é à toa que Bolsonaro levou senadores a pedirem o impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal. E o que é pior, a relatoria do impeachment caiu na mão de quem? Exatamente do bolsonarista ministro, do negacionista ministro Cássio Nunes. Negacionista sim, porque quem se alinha com Bolsonaro é negacionista. Não tenha dúvida. E o Cássio Nunes, vamos começar por aqui a nossa análise. O Cássio Nunes está numa camisa de 11 varas. Porque se ele tomar uma decisão monocrática de abrir o impeachment contra o seu colega, ele terá contra si todo o colegiado. Ele vai ser o anatemizado dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser o dedo duro, digamos assim. Ao mesmo tempo, se ele não abre uma decisão monocrática pelo impeachment, faz o que relatoria ele vai dizer? Vai dizer que tem cabimento o processo de impeachment e levar ao plenário? Vai ser derrotado mais uma vez, vai ficar mais uma vez isolado, ele já está isolado. Ele é uma figura estranha, ele é um corpo estranho, prestes a ser expelido. Quando ele diz assim, vocês vão ter que me conhecer durante mais 26 anos, ele está equivocado. Senhor ministro, ninguém tem a garantia de 26 anos de vida. Ninguém. Está na mão de Deus quantos anos mais nós vamos viver. O senhor acha 26 anos, mas o ministro Teori Zavascki, de repente, foi levado antes da hora. Ninguém sabe. É um infarto, é um derrame, é um AVC, uma caganeira, qualquer coisa. É uma mudança de sistema. Então não há essa garantia de 26 anos que o senhor arrota. Isso chama-se onipotência. E o contrário da onipotência, por trás de toda onipotência, temos a impotência. Então, para sossego de quem se apavorou de ter que aturá-lo durante 26 anos, é só lembrar que o destino é que determina a nossa vivência. Podem ser até 260 anos, quem sabe, né? Mas, em tese, ninguém garante o cumprimento total dos 26 anos. Mas caiu na sua mão, na mão do ministro Cássio Nunes, a relatoria do processo. Quem ouviu a gravação que eu ouvi, ouviu a gargalhada histérica de Bolsonaro. Parecia uma gargalhada vitoriosa. Caiu na mão do Cássio. Na verdade, era uma gargalhada, e uma gargalhada histérica, uma gargalhada nervosa. Porque ao mesmo tempo que ele sabe que caiu na mão de um ministro que é alinhado com ele sabe a camisa de 11 varas que esse ministro está metido. Porque ele queima o ministro dele. Essa relatoria queima mais ainda o Cássio Nunes dentro do Conselho de Ministros do Supremo Tribunal Federal. Boa sorte, Cássio Nunes. Eu não queria estar na sua pele. Você é um objeto estranho no Supremo Tribunal Federal. Talvez com a saída de Marco Aurélio, quando sair, e vier um ministro terrivelmente evangélico, quem sabe este procurador-geral Augusto Aras, que parece muito mais
o advogado de Bolsonaro do que o procurador da República. Aliás, o Augusto Aras prestou um serviço maravilhoso para a CPI da Covid, para a CPI do genocídio, chamam de CPI da pandemia, não apurando diversos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente Bolsonaro. Ele deixou um espaço vazio. E em política não existe espaço vazio. Ao deixar este espaço vazio, ele será preenchido pelos questionamentos da CPI. É muito pior do que se ele tivesse atuado na apuração desses fatos, e aí com calma ia passando pano, ia jogando para frente, já que está alinhado com o Bolsonaro, já que está desesperado para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Que figura mais esdrúxula, a figura de Aras. Ele e André Mendonça desesperados. Casa que tem pouco pão, todo mundo briga. Uma bandeira só para assumir o cargo de ministro do Supremo. Mas ele deixou o espaço vazio. E a CPI, os deputados da CPI, sobretudo os de oposição, vão se fartar nesses espaços vazios, nos crimes de responsabilidade abertos, que não foram cobertos pelo Procurador-Geral. Notadamente, a falta de oxigênio em Manaus, os gastos do Exército Brasileiro com a cloroquina e a negação do presidente de comprar no ano passado 70 milhões de doses de vacina da Pfizer e o país ficar sem vacina agora, neste momento. Aliás, falando da produção de cloroquina pelo Exército, a gente tem avisado o Exército. A gente, que eu digo, todos os jornalistas, todo mundo de bom senso avisa o Exército, não entra nessa canoa furada do Bolsonaro. Sai de baixo, vai comprometer o Exército. Está aí agora. A CPI vai querer saber por que, como foi gasto milhões de reais na produção de um remédio completamente ineficiente, alertado pela Organização Mundial de Saúde que não vale nada no tratamento da Covid e que o Exército Brasileiro gastou dinheiro do seu imposto, do meu imposto, do nosso imposto, produzindo um remédio ineficaz. Ah, mas é a ordem do presidente. Mas um pouco de bom senso, né? Há ordens que não devem ser cumpridas, sobretudo quando elas não são inteligíveis ou quando elas não são inteligentes. A gente tem falado. Não se meta nisso, Exército. Agora lá vai o Exército arrastado na CPI para explicar como é que gastou milhões num remédio que não serve para nada. E Bolsonaro estremece, estrebucha. A reação exagerada, com manifestações nas ruas, com Bolsonaro que vai dar porrada no Rodolfo, com tudo isso que está acontecendo, na conversa gravada do Cajuru que a gente ficou ouvindo, mostra que atingiu o fígado de Bolsonaro. Porque uma CPI, como se diz, a CPI começa, sabe como começa, não sabe como acaba. Na maior parte das vezes acaba em pizza. Mas a CPI que começou a apurar PC Farias terminou no impeachment de Collor. E esta CPI que se abre agora, a CPI do genocida, a CPI da pandemia, pode mais do que nunca apressar o impeachment de Bolsonaro. Eles estão tentando melar. O Rodrigo Pacheco tentou prorrogar o mais possível a abertura dessa pandemia, fez de conta que não ouvia seus pares, seus próprios pares, não ouvia o regimento interno, que dizia que 1/3 de assinaturas permite a abertura de uma CPI. Tentou enrolar o meio de campo, prestando serviço a quem nomeou ele presidente do Senado. Aí veio o Barroso soltou o barro e obrigou a instalação da CPI de acordo com a lei. O que o Barroso fez foi cumprir a lei, senão o Barroso teria prevaricado. E qual foi a reação de Bolsonaro? A mais baixa possível. A de cafajeste, que aliás não tem outra. Ele e a família é a cafajestada pura. Não há nada mais cafajeste. Quando um diz que mulher, na verdade, são aqueles seres humanos portadores de vagina, quando o outro diz eu não te estupro porque você não merece, porque tu é feia, isso é coisa de cafajeste. E mais outras cafajestadas. Então a reação de Bolsonaro foi de pura cafajestagem. Retaliação em cima do Barroso. A gente sabe o seu passado, a gente sabe de você, não sei o quê. Isso é maneira de se dirigir ao ministro do Supremo? De um presidente da República? Não, isso é um cafajeste. Isso é briga de moleque de rua. Isso é moleque de rua desesperado chamando para briga.
e mandaram retaliar o Alexandre de Moraes, que não fez nada demais. A única coisa que o Alexandre de Moraes fez foi meter o Daniel Silveira na cadeia e mandaram investigar os atos antidemocráticos do gabinete de ódio, do filho do presidente. Mas o Bolsonaro tem que atingir, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal. Então faz uma abertura de pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O que mostra o jogo baixo jogo político de Bolsonaro. Ou seja, é o caminho do precipício, é o caminho de erros. Sim, ele joga para o eleitorado dele, ele mostra que ele volta com aquele discurso de ódio, com aquele discurso de que ele não pode governar porque o Supremo não deixa. Aliás, ele não governa nada, né? Já tem mais de 2 anos que ele não faz nada. Nada, porque ele é incompetente, ele não sabe o que fazer. Tanto é que no terreno da economia ele não tinha projeto nenhum, ele dizia, pergunta ao posto Ipiranga. Ele não compreende nada, ele não sabe onde está, não sabe como chegou. Ele só sabe uma coisa, Mateus, primeiro os teus, eu quero o meu. Então essa retaliação complica ele mais ainda. Ah, mas joga para o público dele. O público dele está diminuindo a cada dia, está descongelando, está derretendo. Vai ficando cada vez mais evidente a face neofascista, a face reacionária, genocida, truculenta, cafajeste de Bolsonaro. E esta CPI, para ele, é a CPI do fim do mundo. Ele não contava com isso. Seria o caso do Barroso estar dizendo, não contavam com a minha astúcia. Mas não teve nada disso. O que o Barroso fez foi cumprir o que manda a lei e a Constituição. E isso o Bolsonaro não suporta. A lei e a Constituição. Foi uma das razões dele ter sido expulso, defenestrado do Exército. Porque não quis obedecer nem a lei nem a Constituição. Então, minhas amigas e meus amigos, com a abertura da CPI, começa uma briga de foice no escuro. De um lado nós vamos ter os senadores da situação querendo embananar e melar tudo, porque resolveram enquadrar nisso a verba que o governo federal cedeu para os estados e onde há provas, inclusive, da Polícia Federal, de inquéritos, de malversação desses fundos. Mas isso não pode ser puxado para a CPI. A CPI não tem poder de condenar governadores de estado, de questionar governadores de estado. Isso compete às assembleias legislativas de cada estado. Pode, quando muito, dizer que essa verba foi desviada, foi enviada e foi desviada. Mas o assunto principal está em cima de Pazuello, do Ministério da Saúde, da gestão do Ministério da Saúde. E que envolve agora até o que droga nessa história. Como envolve o Mandetta. Envolve todos que passaram pelo Ministério da Saúde em tempo de pandemia. O assunto principal está na fabricação de cloroquina pelo Exército. Está na maneira como o presidente vem sabotando sistematicamente há mais de um ano todo o tratamento dado contra a Covid-19. Por mais que tente se puxar prefeito e governador, de alguma forma a oposição vai melar isso, vai tirar isso da jogada, vai dizer, até realmente isso é problema lá do governador Helder Barbalho, isso é problema lá do Witzel, remete para o Rio de Janeiro, para os deputados do Rio de Janeiro, recomendação, vamos cuidar dos crimes do governo federal. E que os crimes que milagrosamente ou burramente Augusto Aras deixou em aberto, deixou um espaço vazio. E em política, todo espaço vazio é imediatamente preenchido. Seja lá como for, quem sobreviver verá. Vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.